Nesse documentário, iremos falar sobre o período regencial aqui no Brasil. O período regencial no Brasil foi uma fase de transição entre 1831 e 1840, caracterizada pela instabilidade política e social, após Dom Pedro I renunciar em 7 de abril de 1831. Nesse contexto de crise econômica e tensões regionais, o Brasil foi governado por regentes em vez de Dom Pedro II, que ainda era uma criança de 5 anos. Esses regentes foram escolhidos na intenção de dar continuidade à monarquia e administrar o país até Dom Pedro II atingir a maioridade e assim poder governar o Brasil. Agora, entrando no contexto histórico, em meio a tudo isso, a gente teve diversos acontecimentos no Brasil. E agora irei me aprofundar sobre eles. Vamos iniciar lá na independência do Brasil, em 1822. O Brasil finalmente alcançou sua independência e agora lutava para estruturar suas instituições políticas e econômicas, tentando se consolidar como Estado nacional e ganhar espaço entre os demais países. Após, a gente tem a abolição de Dom Pedro I. Em 1831, a gente tem a renúncia de Dom Pedro. Essa abdicação foi resultado de um desgaste político e um aumento na quantidade de pessoas que não concordavam com seu novo imperador. Existiram diversos fatores que influenciaram essa renúncia. A gente tem o autoritarismo do imperador. Dom Pedro passou a ser visto como líder autoritário, gerando tensões com a elite brasileira. A gente também tem o fator da crise econômica. O momento frágil da economia brasileira e o crescimento das dívidas externas aumentaram ainda mais a insatisfação do povo. A gente também tem a questão do Partido Brasileiro e Partido Português. Essas rivalidades políticas pioraram. Enquanto os brasileiros defendiam interesses nacionais, os portugueses procuravam defender seu imperador e seus próprios interesses. Em meio a tudo isso, existiram diversas revoltas no Brasil. Mas eu vou falar exatamente sobre uma, a Noite das Garrafadas, que tem muito a ver com a renúncia de Dom Pedro I. Foi um combate violento entre brasileiros liberais e portugueses apoiadores de Dom Pedro I, que ocorreu no Rio de Janeiro, na noite do dia 13 de março de 1831. Agora, nos aprofundando um pouco na questão dos regentes que ficaram no poder provisoriamente, temos as seguintes regências. A Trina Provisória, ela foi um governo que atuou de 7 de abril de 1831 até 17 de junho de 1831, e foi composto por 3 grandes figuras importantes para a nossa história. O Marques de Caravelas, representante da aristocracia tradicional, e trouxe consigo o peso e a influência das elites tradicionais. Brigadeiro Lima e Silva representava as forças militares, simbolizando o poder e a importância do exército. E o senador Vergueiro atuava como representante do prestígio popular, refletindo as aspirações e demandas da população. A principal função desse governo era organizar as eleições dos regentes permanentes que assumiriam a responsabilidade de governar o Brasil durante o crescimento de Dom Pedro II. Logo após, nós temos a Trina Permanente. Essa governou o Brasil de 18 de junho de 1831 até 12 de outubro de 1835. Foi composta por 3 figuras-chave: Brigadeiro Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Brálio Muniz. Esse governo foi responsável por conduzir o país durante um período de transição intensa e agitação política, tentando manter a ordem e implementar reformas que pudessem estabilizar a nação. Uma das medidas mais significativas foi a criação da Guarda Nacional em 1831, inspirada em uma lei francesa do mesmo ano. A Guarda Nacional substituiu as antigas milícias e foi criada com a função de manter a ordem nos municípios. O ato adicional foi um conjunto de propostas de caráter liberal introduzidas na Constituição de 1824. Entre essas medidas, a gente pode destacar a criação de assembleias legislativas, províncias, e cujos deputados teriam um mandato de 2 anos e os governos provinciais poderiam criar impostos, contratar e demitir funcionários. Foi também determinado que a regência seria exercida por uma pessoa só e não 3. E o primeiro regente foi o Antônio Feijó. Agora vamos falar sobre a nossa última regência. A regência Una, ela foi criada a partir de 1835, e o governo passou a ser liderado por um único regente, escolhido por voto direto. Nesse caso, que foi escolhido foi o padre Diogo Antônio Feijó, que foi o primeiro a ocupar o cargo, seguido logo depois por Araújo Lima. A regência Una foi uma tentativa de centralizar o poder e conter as revoltas regionais, mas continuou a enfrentar dificuldades para estabilizar o país. Foi durante essa fase que o governo optou pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, encerrando assim o período regencial. O período regencial foi marcado por conflitos políticos entre elites, além da insatisfação de camadas médias, populares e escravizados. Altos impostos, custo de vida e poucas mudanças geraram saques e revoltas. Existiram algumas rebeliões regenciais. Eu vou citar algumas antes de falar a escolhida pelo grupo. A capanagem aconteceu no Pará, de 1835 a 1840. Foi a revolta realizada pelas pessoas pobres que viviam à margem do rio e também a elite descontente. A Sabinada aconteceu na Bahia, de 1837 a 1838. Movimento de camadas médias, profissionais liberais, pequenos comerciantes, clero populares.
Seu objetivo era separar a Bahia do Brasil para fazer uma república. Balaiada, Maranhão, 1838 a 1845. Revolta popular contra a exploração dos grandes proprietários rurais da região. O alvo do descontentamento dos balaios não era o governo, mas sim a elite das províncias detentoras de terras. Durante a rebelião, algumas fazendas foram atacadas para facilitar a fuga dos escravos. Revolta dos Carrancas, Minas Gerais, 1833. Essa revolta foi marcada pela revolta dos escravizados, principalmente quando mataram o filho do deputado da cidade que era dono de fazendas na região, assim encorajando diversos escravos a se revoltarem, querendo sua liberdade. O movimento atemorizou a elite branca, que depois de matar alguns líderes dessa revolta em praça pública, adquiriram leis mais severas contra a revolta de escravizados. Também temos a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. A província do Rio Grande do Sul estava dividida no início da regência. Parte da elite, que era ligada à pecuária e defendia uma república, e a outra parte do setor da elite que se identificava com a regência e defendia a monarquia. Os revoltosos foram conhecidos como farroupilhas, em uma referência às roupas gastas usadas pelos que se dedicavam à pecuária. Esses revoltosos conseguiram tomar a capital e lutaram alguns anos e conseguiram negociar com o governo, que além de estar lidando com duas elites, não queriam perder a região estratégica. Agora, por fim, temos a revolta escolhida pelo grupo, a Revolta dos Males, que aconteceu na Bahia em 1835. A Bahia era uma região que continha muitos escravos trazidos de regiões da África convertidos ao islamismo. Esses escravos se organizaram contra a escravidão e o cristianismo pôs sobre eles. Os revoltosos planejavam matar os brancos, se libertar e estabelecer um governo islâmico na Bahia, separando a província do restante do país. Denunciados antes de darem início ao movimento, foram impedidos de colocarem suas ideias em práticas. Bom, agora eu vou falar sobre as características da Revolta dos Males. Local: Salvador, Bahia, data 24 de janeiro de 1835, economia baseada em plantação de açúcar, algodão e comércio urbano. Participantes: cerca de 600 a 700 pessoas, entre escravizados e libertos, majoritariamente muçulmanos africanos. Religião: islamismo afro-brasileiro como elemento de identidade, coesão e resistência. Alfabetização: muitos eram alfabetizados em árabe, permitindo comunicação secreta e organização estratégica. Objetivo: libertação da população negra urbana e criação da sociedade baseada em princípios islâmicos. Planejamento: revolta bem organizada com divisão de funções entre grupos de ataque, segurança, logística e comunicação. Estratégia: ataques coordenados a prédios estratégicos, aproveitamento de festivais populares e o uso da surpresa. Repreensão: intervenção rápida e violenta do governo, com prisões, execuções, deportações, confisco de armas e destruição de símbolos religiosos. Legado: símbolo de resistência urbana e religiosa, inspiração para futuras revoltas e estudo da cultura afro-brasileira. Diferença em relação a outras revoltas: revolta urbana organizada com motivação religiosa e cultural, enquanto outras eram rurais ou políticas. Aspectos religiosos culturais: catolicismo oficial dominante, repreensão às práticas islâmicas e afro-brasileiras. Islamismo afro-brasileiro como elemento de resistência e coesão social. Festas religiosas usadas como cobertura para reuniões secretas. Causas da revolta, tipos de causa e detalhes. Sociais: condições desumanas de escravidão, marginalização dos negros, urbanos e libertos, exclusão cultural. Econômicas: exploração intensa, falta de direitos e salários. Fome e precariedade urbana. Política: influência de revoltas passadas, fragilidade do poder regencial, ausência de direitos civis. Religiosa: repreensão ao islamismo, proibição de práticas africanas, busca por autonomia religiosa. Organização e estrutura do movimento, planejamento, estratégias, comunicação por códigos religiosos e alfabetização em árabe. Preparativos: aquisição clandestina de armas, reuniões secretas, escolha da data durante festividade popular, Iemanjá. Rede de liderança, líder, função e influência. Babalorixá Muhammad Malé, líder religioso, motivação espiritual, articulação comunitária. Pacífico Licutã, líder militar, estratégia de ataque, coordenação de ações. Benício do Sacramento, logística, transporte de armas, mobilização de participantes. Consequências imediatas: prisão de centenas de participantes, execução de líderes estratégicos, proibição e repreensão rigorosa das práticas islâmicas e afro-brasileiras. Consequências e impactos: violenta repressão e aumento da vigilância sobre urbanos, proibição de cultos africanos e islâmicos,
intensificação da marginalização social e cultural, inspiração para revoltas futuras, apesar da repreensão, mudanças à fiscalização urbana e controle sobre negros libertos, legado histórico, símbolos da resistência urbana negra, demonstração do papel do islamismo afro-brasileiro na luta contra a opressão, base de estudo para a compreensão da escravidão urbana e resistência cultural, influência duradoura nas tradições afro-brasileiras na Bahia. A revolta dos Males terminou no mesmo dia que começou, 24 de janeiro de 1835, devido a uma repressão rápida e eficaz das forças locais. Apesar do planejamento estratégico e da organização religiosa, os revoltosos enfrentaram uma série de fatores que levaram ao fracasso do movimento. Ação repressiva imediata. As autoridades municipais e tropas provinciais estavam alertas sobre possíveis levantes urbanos, devido à história de revoltas em Salvador e em outras cidades do Nordeste. Quando os revoltosos iniciaram os ataques, as tropas interviram rapidamente, cercando e dispensando os grupos em poucos minutos. Houve o uso de força militar superior, soldados armados, artilharia e apoio de guarda municipal. Desorganização prática. Apesar de ter estratégias de ataque e comunicação, os revoltosos enfrentaram dificuldades no controle do espaço urbano. O espaço dependia da surpresa e da concentração de participantes, mas o deslocamento das tropas impediu que eles ocupassem os pontos estratégicos de Salvador. Alguns grupos foram cercados e presos antes de cumprir suas funções. Por que a revolta não teve sucesso? Força militar superior do governo, tropas bem mais armadas e organizadas, planejamento vulnerável, dependia da surpresa que falhou. Número reduzido de participantes diante da resistência militar, pressão social e religiosa, a população mais ampla não se uniu ao movimento. Fragmentação urbana, Salvador era extensa, facilitando a dispersão e captura. A revolta dos Males acabou rapidamente não por falta de organização ou ideais, mas devido à intervenção militar eficaz, inferioridade numérica, limitações urbanas e resistência da elite local. Apesar da derrota, o movimento deixou um legado de resistência cultural, religiosa e política, estudando até hoje como exemplo de luta organizada contra a escravidão urbana. Um símbolo de resistência. A revolta dos Males é lembrada como uma prova de que os negros nunca aceitaram a escravidão de forma passiva. Ao contrário, mostraram coragem e organização para lutar contra o sistema desumano. Esse legado atravessa os séculos e ainda hoje, movimentos sociais, culturais e políticos se inspiram nesse episódio para reafirmar a luta por liberdade, justiça e igualdade racial no Brasil. Memória e educação. Relembrar a revolta dos Males é uma forma de resgatar a história que muitas vezes foi silenciada. Hoje esse episódio ganha força no ensino escolar por meio da Lei 10.639/03, que torna obrigatória a abordagem da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. Esse resgate não só valoriza a contribuição dos povos africanos, como também fortalece a identidade de crianças e jovens negros, dando a eles orgulho da sua origem. Concluindo, a revolta dos Males mostra que os escravizados nunca aceitaram a escravidão de forma passiva e sempre buscaram formas de lutar pela liberdade. Ao conhecer o contexto, as causas, os líderes e as consequências dessa revolta, percebemos como ela foi organizada e como representou coragem diante a tanta opressão. Mesmo tendo sido derrotada, sua importância permanece até hoje. Ela é lembrada como símbolo de resistência, além de reforçar a força da cultura afro-brasileira e a luta por igualdade. Assim, estudar a revolta dos Males é também reconhecer a história de quem enfrentou a injustiça e deixou um legado que ainda inspira a sociedade atual. Vamos construir a primeira casa de Alá nessa terra. É claro que eu também quero que a casa de orações exista. É que é impossível não pensar nas consequências. Mesquitas é a melhor forma de ajuntar nosso povo, Dandará. Não é possível mais viver no encoberto. Mas é impossível viver no tronco. Você tá metido com essa gente, Malê? Você é burro! Eu sou livre pra fazer o quê? Do que adianta ser forro e ter vida de escravo? Que liberdade é essa que a gente comprou, moleque? Viva a Bahia! Branco acredita na verdade do dinheiro. Nós estamos comprando nossa liberdade. Esse escravo não está à venda. A gente dá liberdade, mas vocês não sabem usar. É que vocês se esquecem que são escravos. Olha, uma igreja malê, de pé. Acabou a fusarca.